Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E no passado, havia um tempo misterioso com um estilo de vida desconhecido, criaturas que já não existem em nosso mundo, pessoas que viveram por centenas de anos e histórias sobre supostos gigantes que caminhavam pela Terra. Esse período é conhecido como a Era Pré-Diluviana e desperta a curiosidade de muitas pessoas. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis na Bíblia contêm registros desse período. De acordo com as Escrituras, a civilização humana daquela época alcançou grandes feitos, mas também perpetuou uma cultura marcada pelo pecado. Você pode estar se perguntando o que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio, e como era a vida das pessoas naquele tempo. Essas são as respostas que você descobrirá neste vídeo. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Vou te ajudar em sua caminhada com Deus todos os dias. Segundo a Bíblia, a primeira família na Era Pré-Diluviana foi a família de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva estabeleceram-se, tiveram filhos e filhas. O filho mais velho desse casal foi Caim. Mas Caim cometeu um terrível ato ao tirar a vida de seu próprio irmão Abel, tornando-se assim o primeiro assassino daquela época. Após esse trágico evento, Deus marcou Caim, e ele fundou uma cidade na terra de Nod, nomeando-a em homenagem ao seu primeiro filho, Enoque. Essa cidade é a primeira mencionada no livro de Gênesis, no capítulo 4. É importante destacar que, de acordo com a narrativa bíblica, o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente responsável desde o início. Embora os seres humanos possam ter adquirido conhecimento e desenvolvido novas tecnologias ao longo do tempo, a Bíblia não sugere um processo evolutivo da espécie, como algumas teorias científicas afirmam. Quando observamos os relatos bíblicos sobre a época anterior ao Grande Dilúvio, é evidente que as pessoas daquela época eram bastante desenvolvidas. Caim, o primeiro ser humano nascido na Terra, construiu uma cidade, e seus descendentes fizeram grandes avanços. Por exemplo, Jabal, Jubal e Tubal-Caim ensinaram à sociedade daquele período como viver em tendas, criar rebanhos e desenvolver a música com instrumentos. Eles também dominaram a habilidade de trabalhar com cobre e ferro para forjar ferramentas úteis. Mais tarde, na época de Noé, a Bíblia nos mostra que a humanidade já possuía as habilidades e recursos necessários para construir uma grande arca, seguindo as instruções divinas. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes específicos sobre a duração desse período, fica claro que houve um notável avanço tecnológico e cultural no mundo antes do dilúvio. A verdade é que a Bíblia não nos fornece uma medida exata de quanto tempo durou esse período. A narrativa bíblica se concentra mais nos eventos e nas ações das pessoas daquela época do que em datas específicas. Por isso não podemos determinar com precisão quanto tempo durou essa Era Pré-Diluviana. Já alguns estudiosos acreditam que o tempo entre a criação e o dilúvio pode ter sido significativamente maior do que o restante da história bíblica. Muitos esforços foram feitos para tentar determinar a duração desse período, mas até o momento, não foram bem-sucedidos. O único registro genealógico que oferece algum tipo de informação cronológica está no capítulo 5 de Gênesis. Mas é improvável que consigamos obter datas precisas desse registro, pois esse não é o seu objetivo principal. As genealogias na Bíblia têm mais a ver com mostrar as linhagens do que com fornecer datas específicas. Muitos estudiosos afirmam que o grande progresso alcançado pelas pessoas antes do dilúvio provavelmente se deve à longa vida das pessoas naquela época. Todos falavam o mesmo idioma, e Deus permitiu que os seres humanos vivessem centenas de anos. Isso desempenhou um papel fundamental no avanço tecnológico e na transmissão de conhecimento naquela era. Embora existam outras interpretações sobre a longevidade das pessoas antes do dilúvio,
A interpretação mais tradicional e amplamente aceita pelos estudiosos cristãos é que as pessoas realmente viveram centenas de anos, como registrado no texto bíblico. Certamente, o pecado desempenhou um papel marcante no desenvolvimento desse período antes do dilúvio. A Bíblia conta que o estilo de vida pecaminoso de Caim se espalhou rapidamente pelo mundo antes do dilúvio. Por exemplo, um descendente de Caim, chamado Lameque, foi o primeiro a praticar a poligamia, como é registrado em Gênesis capítulo 4 versículos 18 a 24. Além disso, ele cometeu homicídio e se orgulhou de sua crueldade. Esses comportamentos pecaminosos tiveram um grande impacto naquela época. Após matar seu irmão Abel, Caim não se arrependeu e, na verdade, achou que o castigo divino sobre ele foi injusto. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia também menciona que naquele período, os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Alguns intérpretes sugerem que isso poderia ser uma mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, anjos caídos supostamente se relacionando com mulheres na Terra. A maioria dos estudiosos concorda que a interpretação mais apropriada do texto bíblico é que essa mistura se refere à degeneração humana causada pelo relacionamento entre pessoas piedosas, pessoas ímpias. Isso levou ao aumento da impiedade. A linhagem piedosa de Sete preservou o conhecimento de Deus. Mas ao se misturar com a linhagem ímpia de Caim, a espiritualidade se deteriorou. Essa mistura também deu origem aos Nefilins, que eram homens valentes e famosos na antiguidade. No período antes do dilúvio, também havia pessoas comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, é lembrado como um exemplo de fé até nos tempos do Novo Testamento. Enoque era outro que tinha um relacionamento tão próximo com Deus que não passou pela morte, pois foi arrebatado. E por último, durante aquele tempo, nasceu, cresceu e se desenvolveu um homem notável. Nos anos finais do período antes do dilúvio, Noé foi uma rara exceção, pois ele continuou a temer ao Senhor. A Bíblia conta que a família de Noé foi a única poupada quando Deus considerou intolerável a depravação generalizada daquela civilização. Assim, o período chegou ao fim com a ira de Deus sendo derramada e a terra sendo destruída. A situação era tão complicada, a maldade estava em um nível alto, que o escritor bíblico registra a insatisfação de Deus com a humanidade, dizendo que ele lamentou ter criado o homem. Já no Novo Testamento, o apóstolo Pedro descreve o fim da história antes do dilúvio da seguinte forma: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Tudo o que aconteceu naquele tempo serve de alerta para nós. Jesus Cristo também avisou que nos últimos dias desta era as pessoas terão um estilo de vida semelhante ao período pré-diluviano. Cada um viverá de acordo com sua própria vontade e desejos, buscando prazeres e distrações. Mas muitos estarão ocupados demais para responder ao chamado de Deus ao arrependimento, assim como aconteceu com as pessoas antes do dilúvio. Muitos só perceberão a gravidade quando o juízo de Deus for derramado, sem chance de voltar atrás. Jesus comparou esse momento com o dilúvio, onde os ímpios foram levados pelas águas. Nos dias finais, os homens ímpios enfrentarão o juízo de Deus. Se esse momento tocou seu coração, convido você a dar um like neste vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar a luz da palavra e levar essa mensagem de esperança e amor para mais pessoas que precisam dela. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma oração poderosa como esta a cada dia. Aqui estamos comprometidos em nutrir nossas almas e cultivar uma vida cheia de significado e propósito. Então abracemos a felicidade e vivamos com gratidão. E acima de tudo, nunca duvide do imenso amor e cuidado que Deus tem por você. Que Ele continue guiando os seus passos e iluminando o seu caminho com a luz da palavra. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse.
Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.